Vamos à nossa palavra de hoje. De repente, Deus chega. Deus é um Deus de repentes, né? De repente, a tribulação chega, mas de repente Deus chega com a bênção também. Queridos, nós vamos hoje falar de um texto muito conhecido, de uma pessoa muito conhecida, que eu sempre falo ao Senhor, que é uma pessoa que eu gostaria de conhecer, se tiver oportunidade quando morar no céu, é Moisés, pela paciência que ele teve e a mansidão. Mas nós vamos falar sobre Moisés e o chamado dele, e vamos falar sobre esse de repente na vida de Moisés. E assim, como aconteceu com ele, acontece conosco também. E Deus tem planos sempre de paz e de justiça sobre nós. Deus tem sempre planos de restauração, planos de reconstrução, planos de recomeços. Seja bem-vinda. Deus abençoe a sua vida. E então, os olhos do Senhor estão sobre nós. Estão sobre todos nós os olhos do Senhor. E Ele não está com os olhos fechados, Ele está vendo você. Você não está esquecido. Você não está largado à sorte. Não. Você tem um dono. Você pertence a Jesus Cristo, que pagou um alto preço pela sua vida. Amém? E eis que a mão do Senhor não está encolhida e o ouvido do Senhor não está agravado, que Ele não possa ouvir as suas orações, e a mão dele não está encolhida para que Ele não possa te ajudar. A mão indica atitude e o ouvido do Senhor se inclina para nós. Amém? Esse texto está em Isaías 59. Nós vamos falar em Êxodo 3, e o contexto do Êxodo 3 é que o povo estava escravizado 430 anos. Você pode ter ideia de quando o povo de Israel entrou, eles eram 70 famílias, há 430 anos antes, e eles viveram 430 anos no Egito, numa terra completamente politeísta, numa terra que tinha uma cultura completamente diferente ao Deus de Israel. Eles adoravam entidades, eles tinham imagens, mas Deus tinha um plano. Provavelmente muitos acharam Deus nos esqueceu e provavelmente muitos deles se aculturaram à cultura do Egito. Não é verdade? Imagina você ficar 430 anos, gerações e gerações vieram. E naquela época não tinha igreja, não tinha sinagoga. Eles tinham que passar os ensinamentos de Deus, da aliança que Deus fez com Abraão, Isaac e Jacó. Eles tinham que passar os ensinos oralmente para a família. Normalmente era o pai, o patriarca, que passava o conhecimento do Deus de Israel. Ele sempre falava o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas Deus queria estabelecer um povo. Por que Deus sempre quis estabelecer um povo? Porque esse povo que Deus quis estabelecer com Abraão, disse, olha Abraão, vou fazer uma aliança com você, em ti serão benditas todas as famílias da terra, serão benditas, abençoadas, serão bem-aventurados, alegres, felizes, prósperos. Por que eu quero fazer uma aliança contigo? Que a partir das suas gerações vai ter um povo que vai seguir as minhas leis, vai me conhecer, eu vou me relacionar com esse povo e esse povo vai ser referência para as nações, para as outras nações. Vocês lembram que já tinha tido Babel? Deus tinha separado, trouxe as línguas diferentes, separou em grandes nações, mas Deus queria esse povo para dizer, vocês vão ser minha referência. Aí o povo tem que ter leis, né? Tem que estabelecer leis, então Deus queria levá-los para o deserto para estabelecer as leis e também dar uma terra, porque todo povo tem um território, toda nação tem uma terra, não é? E Deus estava falando, olha, eu vou dar uma terra para vocês que mana leite e mel. Uma terra que mana leite e mel, leite é o nosso alimento inicial. Quando nós nascemos, nós tomamos leite. Leite tem todos os nutrientes para que a gente possa crescer.
para que a gente possa se desenvolver. Não é verdade? E mel representa a alegria, a docilidade da vida, que as abelhas representam fertilidade. Então eu vou trazer para vocês uma terra alegre, doce, fértil, que vocês vão ter todos os nutrientes, além de ter todos os rebanhos de ovelhas, cabras, vacas, então vocês vão ter fertilidade e prosperidade nessa terra. Olha que coisa maravilhosa que Deus estava prometendo ao povo dele, mas eles estavam lá esquecidos, 430 anos. Será que Deus esqueceu da gente? Deus não esquece. O de repente de Deus chega no tempo certo. Você acha que Deus esqueceu das promessas que Ele tem para você? De forma nenhuma. Chega. Ela chega na sua vida e na minha vida. Por isso, fique atento à oportunidade. Nós vamos ver no texto aqui que Moisés quis dar um loop em Deus e falando, não, manda outro, e Deus falando, é você. Muitas vezes a gente está falando, não, Deus, não é comigo, não. Acho que Deus não está me chamando, não. Tipo assim, entendeu? Manda outro. É com você. Amém? Então, vamos ler ali quem ele chamou, alguém improvável, como Moisés, que estava escondido, estava ali esquecido no deserto, sem influência, sem relevância, sem seguidor, sem destaque. Meu Deus do céu. Mas ele vê utilidade em nós, como viu utilidade em Moisés, porque ele tinha preparado Moisés. E Moisés era muito útil para esta missão em que ele chama Moisés. Uma característica de Moisés, queridos, que ele foi filho de Anrão e Joquebede. O Joquebede. E ele tinha como os irmãos Arão e Miriam. Eles eram da tribo de Levi. Os levitas eram sacerdotes. O que eram os levitas? Os sacerdotes que cuidariam do templo, né? Deus iria instituir com Moisés na lei os levitas que iam cuidar do templo, tirar a sujeira, que eram as cinzas ali que eram queimadas, limpar tudo ali. Muitas vezes a gente acha que levita é aquele que... Levita é o sacerdote que cuida das coisas do templo. Limpa banheiro, varre, cuida das flores, cuida de tudo também, e ora, intercede e sacrifica. Então, por quê? Porque Deus estava justamente trazendo Moisés como tipologia de Cristo. Moisés seria chamado para ser libertador, libertar o povo da escravidão. E um dos ofícios do nosso Senhor Jesus. Jesus tinha 3 ofícios. Rei, ele é rei dos reis. Profeta, aquele que é a palavra, ele é a palavra. Quando nós profetizamos a palavra profética, ela se cumpre. Nós, profetas, quem é profeta? Reis, profetas e sacerdotes. Amém? Nação santa. Sacerdócio real de um rei. Amém? Olha a palavra se cumprindo. Olha a palavra trazendo. Como Deus é maravilhoso. Como a Bíblia, né, se comprova. E a Bíblia, você vê toda a palavra se cumprindo hoje em dia. Amém? Êxodo 3, a partir do 1. Vamos ler. Essa foi só a introdução, agora mais 1h30 para pregar, brincadeira? Certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro, Jetro. Jetro, sacerdote de Midian. Jetro, gente, não era um sacerdote da linha de Abraão, Isaac e Jacó. Era um sacerdote. Mas Jetro era de uma outra linhagem, mas ele conhecia o Deus de Israel. Ele era um estudioso porque ele era sacerdote. Então, quando Moisés volta do Egito, vem do Egito, porque ele matou um egípcio, ele sai fugido do Egito.
Ele vai para Midian e lá ele encontra a família de Jetro, esse sacerdote. Como Moisés ficou muitos anos no palácio, sendo instruído pelos egípcios, ele pouco conhecia do seu Deus de Israel. Mas Jetro o ensinou porque era sacerdote. Mas eles eram cuxitas, eles eram de Midian, de uma outra terra. E Moisés se casa com Zípora, a filha de Jetro. Então veja só, ele estava ali pastoreando. Aquele príncipe do Egito, que viveu nos palácios, que viveu diante de muitas riquezas, de grandes estudos, de grandes conhecimentos, treinava sempre para a guerra, escudo, espada, muitos amigos, né? Muita gente, muita influência, muito destaque por ser um dos filhos de Faraó. Ele se encontra ali, 40 anos depois. Quanto, gente? 40 anos depois lá, pastoreando ovelhas, no silêncio, na solitude. Estava lá Moisés. Acho que ele pensou, estou esquecido. Eu com as minhas ovelhas, eu falo merda aqui, elas falam merda lá. E tá tudo bem, essa minha galera aqui, de vez em quando uma foge, a gente vai buscar, aí é legal. Essa era a vida de Moisés. Okay? E ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Amém, Sinai, aonde depois Deus daria as tábuas dos 10 mandamentos, onde Deus se revelaria no Monte Sinai, onde Deus se encontraria com Moisés. Moisés nem sabia. Às vezes Deus está fazendo algo na sua vida que você fala, não estou entendendo nada do que está acontecendo. Mas é que lá na frente, Ele tem algo extraordinário na terra que você está, no trabalho que você está, na família que você está, com os amigos que você está. Você fala, o que eu estou fazendo nessa empresa? O que eu estou fazendo nesse trabalho? O que eu estou fazendo nesse lugar? Espera que eu de repente chega. E ali, o anjo do Senhor, o próprio Deus, lhe apareceu no fogo que ardia no meio do arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isto de pé. No deserto não tinha muita vegetação, o deserto era um lugar rochoso, pedras, areia, deserto. Aí um arbusto pega fogo, ele vai lá. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés. Você nota na Bíblia que quando Deus coloca 2 vezes Moisés, Moisés, chama o nome 2 vezes. Em hebraico eles sabiam que era algo muito importante. Sabe aquele Saulo, Saulo, por que me persegues? Sabe aquela passagem? Senhor, Senhor, eu preguei por ti, muitos foram curados. Na tua palavra eu falei, eu preguei, expulsei demônios. Senhor, Senhor. Não te conheço. E aí Deus falou, aqui estou, respondeu Moisés. Não se aproxime mais. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. É o Monte Sinai. Mas também, lembre-se, Moisés estava com o chip ainda do Egito. No Egito, quando alguém se apresentava diante de deuses, de entidades deles lá, principalmente o deus Horus, todos os servos, inclusive o faraó, tiravam as sandálias. Simplesmente para dizer que eles estavam diante de um Deus. Então Deus falou 2 coisas importantes, que era a linguagem que Moisés ia entender. Ei, Moisés,
tira a sandália dos seus pés, eu sou Deus. Além disso, aqui é Terra Santa, que eu tenho algo para você no futuro. Esse lugar é santo, aonde você está. Uau, já pensou? Deus está falando comigo. Ele falou, meu Deus, como é que é isso? Ele diz, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, ele cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor lhe disse, por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus capatazes, sei bem quanto eles têm sofrido. Por isso eu... O que, igreja? Deus desce. Deus desce. Glorioso Deus desce. Para te ouvir, para falar com você. Sabe aquele lugar que você está escondido lá, no banheiro da empresa, na salinha, escondido, às vezes no carro, às vezes na praia. Deus desce para falar com você. Ele é presente na angústia. Ele faz questão de ser presente na tua angústia. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los ao Egito, a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hetitas, os amorreus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, os monte de eus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios têm os tratado cruelmente. Agora vá, pois, eu o envio ao faraó, e você deve tirar o meu povo de Israel do Egito. Moisés disse, quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo do Egito, o povo de Israel do Egito? Deus respondeu, estarei com você. Este é o sinal de que eu sou aquele que o envia. Que eu estarei com você. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse a Deus, se eu for aos israelitas e lhe disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles perguntarão, qual é o nome dele? O que devo dizer? Deus respondeu a Moisés, eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Deus também instruiu a Moisés, diga ao povo de Israel, Yahweh, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Esse é meu nome para sempre. Nome pelo qual serei lembrado de geração a... Agora vá e reúne os líderes de Israel. Diga-lhes que Yahweh é o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Lhe apareceu e disse, tenho observado atentamente e vejo como os egípcios têm os tratado. Prometi libertá-los da opressão do Egito e levá-los a uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Os líderes de Israel aceitarão a sua mensagem. Veja como Deus vai falando. Deus vai dando o tutorial. Vai acontecer isso, depois você fala isso, vai acontecer aquilo, depois, né? Vai dando spoiler. Deus vai falando tudo para Moisés. Deus vai tranquilizando Moisés. Deus vai dando caminho para Moisés. E Deus responde todas as perguntas de Moisés. Porque Deus entende as nossas aflições. Quando a gente pergunta, quando a gente chora, quando a gente, né, traz uma lista de justificativa porque a gente errou, Deus escuta, Deus conversa. Esse Deus. Aí ele diz assim, diga, em seguida você e eles se apresentarão ao rei do Egito e lhe dirão, o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora pedimos que nos permita fazer uma viagem de 3 dias ao deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará ir. Ó Deus falando.
Está dando spoiler. A não ser que uma mão poderosa o force. Por isso, levantarei minha mão e ferirei os egípcios com todo tipo de milagres e farei no meio deles. Então, por fim, o faraó os deixará ir. Farei que os egípcios sejam bondosos com os israelitas, assim vocês não sairão do Egito de mãos vazias. Uau! E aí, Êxodo 4, eu vou lá para o Êxodo 4. A partir do 1. Moisés respondeu: e se não acreditarem em mim? Ou não quiserem me ouvir? E se disserem o Senhor nunca lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou: o que você tem na mão? Uma vara, respondeu Moisés. Jogue-a no chão, disse o Senhor. Moisés jogou a vara no chão e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e ela voltou a ser uma vara. Então o Senhor lhe disse: faça esse sinal e eles acreditarão que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, de fato lhe apareceu. O Senhor também disse a Moisés: agora coloque a mão dentro do seu manto. Moisés colocou a mão dentro do manto. E quando a tirou, ela estava com lepra, branca como a neve. Coloque a mão dentro do manto outra vez, disse o Senhor. Moisés colocou a mão dentro do manto outra vez. E quando a tirou, ela estava saudável, quanto o resto do corpo. Disse ainda: se eles não acreditarem em você e não se deixarem convencer pelo primeiro sinal, serão convencidos pelo segundo. E se não acreditarem em você e nem me ouvirem, depois desses 2 sinais, tire um pouco de água do Nilo e derrame-a sobre a terra. Quando fizer, a água do Nilo se transformará em sangue na terra. Quando Deus fala que põe a mão aqui dentro no coração, o coração quer falar das nossas emoções, está falando do nosso coração enganoso que deve obedecer a Deus. Porque se o coração não obedecer a Deus, as nossas atitudes, que são feitas pela mão, virá lepra sobre nós, o pecado. Mas quando as nossas atitudes se convertem a um coração obediente, tudo na nossa vida é saudável. É isso que essa passagem quer dizer. Amém? E no verso 5 do Êxodo 4, então o Senhor disse: faça esse sinal, eles acreditarão. Depois o Senhor disse assim, desculpa. Já vamos lá, que essa palavra já diz. No verso 10, Moisés, porém, disse ao Senhor: Senhor, não tenho facilidade para falar, nem antes eu tinha, nem agora que falaste com teu servo. Eu não consigo me expressar, eu me atrapalho com as palavras. Moisés estava dizendo: eu não consigo falar bem o idioma deles mais. Eu estou afastado há 40 anos. Como é que eu vou lá falar em egípcio se eu já não sei mais? Estou eu aqui no né? Não estou muito habituado em falar em egípcio. Mesmo assim, o Senhor diz assim para ele. O Senhor perguntou a Moisés: quem forma a boca do ser humano? Quem torna o homem mudo ou surdo? Quem torna o cego ou o faz ver? Por acaso não sou eu, o Senhor? Agora vai, eu estarei com você. Quando falar, eu o instruirei a respeito do que deve dizer. Amém? Quando você fala: eu não vou conseguir, eu tenho dificuldade disso, eu não sei falar, eu não sei aprender, Deus te instrui, é o Senhor que capacita, não é por nós, na nossa capacidade, mas é na capacidade do Senhor. Não é sobre nós, é sobre Ele. Amém? Por favor, Senhor, suplicou Moisés, envia qualquer pessoa, tipo assim, pelo amor de Deus. Envia qualquer pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: e quanto a seu irmão Arão, o levita, já chamou ele de levita, que é de Levi, sei que ele fala bem. Veja, ele está vindo ao seu encontro e se alegrará em vê-lo. Fale com ele e diga as palavras que ele deve transmitir. Quer dizer, Moisés tinha que falar para Arão
o que Arão tinha que transmitir. E quando vocês dois falarem, eu os instruirei a respeito do que devem fazer. Arão falará por você diante do povo. Ele será seu porta-voz e você será como Deus para ele. Está dando uma hierarquia. Leve com você a vara, use-a para realizar os sinais que eu lhe mostrei. Queridos, até aqui. Você pode imaginar então a vida de Moisés, como muitas vezes nas nossas vidas. Moisés matou um egípcio, teve um abalo na vida dele, largou tudo, largou o palácio, largou a família, largou o trabalho, largou os amigos, largou as redes sociais. E ele, movido por emoções terríveis de medo, de arrependimento, ele viu que ele não teria apoio nem dos hebreus, nem dos egípcios. Ele foge e se isola. Muitas vezes eu e você queremos nos isolar, porque nós não damos conta de algum erro, de algum abalo, de alguma perda, de alguma frustração, de alguma decepção. Eu não aceito essa decepção, me decepcionei. Eu vou embora, vou deixar minha família, meu trabalho, meu emprego. Minha família não me ama, nenhum dos meus amigos me quer. Vão me julgar, o que vão pensar, o que vão falar. Eu preciso fugir. E ele fugiu. Encontrou a família de Jetro, que o acolheu, que lhe deu um novo trabalho, mas não era o trabalho que Deus tinha para ele, não era o chamado dele, mas Deus permitiu que nesses 40 anos, nesse processo de 40 anos, ele fosse transformado humildemente, ele fosse inclinado ao Deus de Israel, porque ele precisou ser humilde, ele era arrogante, jovem, forte, matou o egípcio, fez isso para o meu irmão, matar, você acabar, pum, pum. Depois ele viu que deu ruim. Por causa de ser impetuoso. Por causa de ser sem um pavio curto. Foi sem pensar e matou. E às vezes a gente faz isso. Sem pensar a gente comete erros. Sem pensar a gente fala coisas que magoam. Sem pensar a gente prejudica alguém. E ele foi embora. E aí nesses 40 anos Deus começa a trabalhar no coração de Moisés, torna-se humilde. E Deus, de repente, aparece com uma nova direção, com uma nova vida, com uma nova caminhada e uma nova família. Eu sou o Deus dos seus antepassados. Há uma família lá que você deixou. Eu sou o Deus dos seus antepassados. Moisés ali tentou, de todas as formas, convencer a Deus para arrumar outro. E às vezes a gente faz isso. Deus tem um chamado para nós e a gente fala, não sei fazer, não sei falar. Não, como que eu vou falar? Só de subir aqui eu já tenho. Só de pensar que é meu dia de falar eu já fico nervoso. Como é que eu vou fazer isso? Né? E aí ele não se via mais capaz. Ele... Tipo assim, falando para Deus, naquela época, né, Deus, eu era forte, eu era vigoroso, eu tinha amigos, eu tinha uma trupe, né, uma turma, eu tinha influência. Hoje, olha para mim, Deus, um pastor de ovelhas no deserto, pedra, areia, arbusto. Ele não se via útil. Muitas vezes a gente não se vê útil. Sem utilidade, sem força, sem validação, sem importância. Quem vai me dar importância? Quem vai validar o que eu estou falando? Tipo, Deus, olha para mim. Quem que vai dar valor no que eu estou falando? Não conheço ninguém. São 40 anos. Tipo, eu vou chegar lá e
Ei, Deus me mandou aqui, como é que é? Então a sua identidade estava abalada. Quando a gente se afasta do propósito de Deus, quando a gente se afasta da família de Deus, a nossa identidade fica distorcida. A gente não sabe mais quem a gente é. E a gente se afastou da igreja e a gente não quer voltar, porque a gente fala, eu vou voltar para a igreja, mas eu pequei tanto. Eu vou voltar para a família de Cristo, mas eu errei tanto. Eu tinha os amigos, eu sabia falar o Salmo 23, mas agora eu não sei se é o 91, esconderijo do Altíssimo era 23 ou 21. Acho que eu não sei. E agora? Como é que eu vou voltar? E acho que eu não sei mais falar. Glória a Deus, aleluia. Porque eu me afastei da família de Cristo. Como é que eu vou voltar? E ele começa a fazer algumas considerações. Então, em primeiro lugar, Moisés se assustou de falar com Deus. Em segundo lugar, ele faz as perguntas, tentando se livrar, né? Vou brincar com vocês, uma vez eu estava tão nervosa, de verdade agora. Eu estava tão nervosa com o problema que eu tinha e eu falei, Jesus, olha que situação, Jesus, pelo amor de Deus, Jesus. Jesus falou, o que, Lígia? Pelo amor de Deus. Eu falei, não, tá certo. Jesus, então, não. Que a gente fica tão desesperado e Jesus nos entende. Ele falou, como é que é? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de mim mesmo, que sou Deus. Então Deus entendeu Moisés, e Deus com paciência e longanimidade respondeu todas as perguntas. Ele foi dando todas as etapas que ia acontecer, e ele foi falando, ei Moisés, o pessoal que te abalou, o pessoal que te perseguiu já morreu, o teu passado já morreu, o teu passado já acabou, agora eu quero fazer novo. Por que você tem medo do passado se eu quero fazer novo? Então você tem que olhar o presente. O presente que eu te dou hoje é o presente de hoje. Amém? Então, essas considerações, Deus estava incentivando o tempo todo, dizendo, olha, estou te fortalecendo, eu estou contigo, sou eu que capacito, sou eu que abro o mar, sou eu que faço as coisas. Ei, Moisés, ei, pessoal, né? Ei, Lu, ei, Ângela, ei, Patrícia, ei, Silvia, ei, Cícero, eu. E Deus cuidou dos medos e das inseguranças e das dúvidas de Moisés, como cuida das minhas dúvidas, das suas inseguranças. Esse é um Deus presente, que se inclina para te ouvir. E aí os de repente chegam. De repente ele se abalou, foi para o deserto. E de repente Deus voltou e falou, ei, agora eu te resgato. Com Paulo também foi assim. Paulo ficou 13 anos fora fazendo tenda. Depois que ele se converteu, Saulo, por que me persegues? E ele foi tão perseguido que colocaram ele na geladeira. 13 anos. Barnabé foi lá, ei, bora! O de repente vai chegar na sua vida. Está chegando talvez hoje. Hoje Deus está te chamando para um novo tempo, para uma vida nova. Deus está chamando para você para um desafio novo. E nós temos medo de desafios. Quando nós aqui falamos do evento, não é? Todo mundo arrupiou os cabelos, não é não? Passou e nós vencemos. Porque Ele estava conosco, amém? Ele fez todas as coisas, amém? Glória a Deus. E às vezes a gente está tão anestesiado que a gente fala, não. A gente fica com tanto medo da rejeição e a gente fala, não vai dar certo, vão me rejeitar, não vão me ouvir, não vão me aceitar, não vão gostar de mim. O que vai ser da minha vida? A gente fica com medo do que os outros vão pensar e falar, certo? A primeira pergunta de Moisés, para a gente aqui focar e para encerrar. Moisés, Êxodo 3:11, diz assim, Moisés, porém, disse a Deus, quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel? Quem sou eu na fila do pão, né? Quantas vezes a gente fala isso? Quem sou eu para falar? Quem sou eu para liderar? Quem sou eu para trabalhar?
Quem sou eu para viver esse sonho? Quem sou eu para ter isso ou ter aquilo? Quem sou eu para estudar? Imagina, eu não tenho condições de estudar, eu nasci para essa vida. Quem sou eu para ter uma empresa? Eu nasci para ter essa vida. Quem sou eu para escrever um livro? Imagina. Nós somos aquele que Deus capacita, que Deus instrui, que Deus dirige, que Deus dá o tutorial. Passo a passo. E dá vitória para que o nome dele seja glorificado. Amém, igreja? Vocês estão aí? Hoje não tem praia. Orei para chover, para vocês não quererem mais falar. Brincadeira, gente. Na internet o pessoal vai achar que eu sou mal. Então, ele estava dizendo, quem sou eu? Ele estava dizendo que ele não tinha identidade. Quem sou eu, Deus? Quem sou eu? Eu não sou mais nada, eu não sou aquele príncipe. Já foi, já passou aquele tempo que eu tinha força, que eu tinha vigor, que eu era saudável, né? Que eu dava uma pirueta e estava tudo resolvido, que eu dava uma canetada, estava tudo resolvido, que eu passava o cartão, estava tudo resolvido, que eu era influencer, estava tudo resolvido. Agora eu não sou nada, Deus, quem sou eu? Deus está falando, mas eu sou contigo. Eu sou contigo, Deus dos seus antepassados. Amém? Outra coisa, ele estava pensando assim, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele é o Deus dos meus antepassados, mas não é meu Deus. Você já pensou assim? O Deus da Lígia, pastora tem fé, pastora ora, se ela orar, tu tá lascado. Só que é o mesmo Deus, o meu é o seu. Que se você orar, ele vai te atender. Se você pedir, ele vai te ouvir, ele vai te responder igualzinho a mim. Basta você pedir a ele. Pedir e dar-se-vos-á. Buscai e o achareis. Todo aquele que bate, a porta se abre e você recebe. Amém? Amém. Okay? A mão do Senhor não está encolhida, nem os ouvidos dele tampados, para que ele não possa ouvir e nem te atender. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então ele fala assim, né? Como que eu vou chegar lá? Eu sou um pastor de ovelhas. Vocês sabiam que os egípcios abominavam pastores de ovelhas? Pois é, está lá em Gênesis 46, 34. Quando o José coloca a família no Egito, dentro de José, né? Entra todos, olha, vocês digam, eu vou dizer que vocês são pastores de ovelhas, porque os egípcios abominam pastores, então eles vão pôr vocês bem longe do centrinho aqui do Egito, e lá vocês vão poder cultuar Deus, ter as orações, ter a cultura dos hebreus, vocês vão ser respeitados, porque vocês vão estar longe do centro, onde eles ficam cultuando deuses. Então vocês vão para a terra de Gósen, está escrito lá, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Então Moisés estava falando, olha para mim, Deus, eu sou pastor de ovelha. Já pensou, vou chegar lá e falei, Moisés, quem é você? O faraó vai dizer, pastor de ovelha. Deus não se importou com isso de forma nenhuma, com essa questão. Quem sou eu? Quem sou eu? Deus está falando, sou eu que vou. Ele está falando, mas Deus, eu sou aquele esquecido, aquele que não tem capacidade, eu estou velho. E aí ele vai e faz outra pergunta. Além de não conhecer Deus, ele fala assim, se eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles perguntarão, qual é o nome dele? O que devo dizer? Quer dizer, ele nem conhecia o Deus dos antepassados. Você diz, eu sou o que sou, Yahweh. Então Deus também instruiu Moisés, diga ao povo de Israel que eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E a terceira pergunta, a grande dúvida de Moisés, ele diz assim, e se não acreditarem em mim? E se não quiserem me ouvir? E disserem, o Senhor nunca me apareceu. Mais uma vez,
Ele preocupado com o que iam pensar dele. Muitas vezes você fica preocupado. O que vão pensar de mim? O que vai ser da minha vida, da minha reputação? Se disser que eu virei crente, toda a minha família vai surtar. Se eu disser que eu vou para a igreja, que eu virei evangélica, todo mundo vai ficar doido. Não é assim? Outra coisa, ele tinha vivido lá atrás uma treta com o hebreu. Porque quando ele matou o egípcio, ele foi esconder o egípcio. Foi enterrar. Ele achou que ninguém tinha visto. Mas viram. E aí, então, quando ele estava lá, e ele foi falar com os hebreus, tem essa passagem em Êxodo 2,14, que o homem respondeu assim para ele: Ei, quem te nomeou nosso príncipe e juiz? Você vai me matar como matou o egípcio? Aí ele falou: meu Deus. O cara estava dizendo assim: Oi, quem te deu autoridade para vir aqui dar ordem? Quem você pensa que é? Quem te colocou na liderança? Muitas vezes no trabalho, quando nos colocam na liderança, alguém vai falar: quem te colocou na liderança? Quem é você para ter autoridade sobre mim? Quem é você para mandar em mim? Quem é você para dar conselhos para mim? Quem é você para dar ordens? Então Moisés lembra dos traumas, lembra dos medos. Mas Deus está tentando apagar esses medos. Já morreu Moisés. Essa turma já morreu. Essa turma já ficou para trás. Os seus medos já morreram. Os seus traumas já morreram. O seu passado já foi. Ei, eu tenho algo novo na sua vida. Quando eu chego, de repente eu chego com novidade de vida. De repente eu chego com reestruturação, com reconstrução, com reconstituição. Eu faço tudo novo. Eu sou o renovo na sua vida. Esquece o passado. Esquece as suas fraquezas, as suas limitações, as suas imperfeições. Eu sou perfeito sobre você. Não é sobre você, Moisés, é sobre mim. Não é sobre o seu poder, a sua capacitação, o seu físico, a sua força, a sua inteligência, é sobre a minha sabedoria, a minha força, o meu poder e o meu favor sobre você. E eu vou me mostrar glorioso, eu vou fazer sinais e maravilhas. Sabe por que eu vou fazer sinais e maravilhas, Moisés? Porque aí eles vão falar: uau, só esse Deus pode. Porque sinais e maravilhas são para incrédulos. Porque quem crê igual eu e você não precisa mais de sinais e maravilhas. Nós cremos no poder de Deus, amém? Nós sabemos que Ele faz milagre. Nós sabemos que se nós pedimos, Ele cura. Ele transforma, Ele restaura. Ele faz o impossível, nós sabemos. Mas os egípcios vão precisar de sinais e maravilhas. Então eu vou fazer. E vou fazer grandes coisas extraordinárias. E o meu nome será glorificado. E eu vou ser conhecido como o único Deus. E é assim que a gente tem que confiar. No extraordinário dele, não no nosso. Amém? Amém. Sempre tudo é para a glória de Deus. Eu já ensinei vocês. Sempre que você estiver passando alguma coisa difícil, aquilo que for para a glória de Deus, você vai, põe o pé, põe a mão e se joga. Porque Deus se interessa para que o nome dele seja glorificado. Amém? Amém. E lá em Êxodo 4, ali Deus começa a enumerar as limitações. Moisés começa a enumerar suas limitações para fazer Deus desistir. Presta atenção, se você não está fazendo o mesmo, está se justificando para o seu chefe, justificando para os seus filhos, se justificando para os seus pais, se justificando para o seu cônjuge, que você não pode fazer isso, que isso é impossível, que isso é arriscado. Porque Moisés sabia que poderia ser arriscado a cabeça dele. Então ele diz assim: ó Senhor, eu não tenho facilidade para falar. Eu me atrapalho com as palavras. E Moisés, ele começa a dizer: olha, Deus, desiste. Pelo amor de Deus, desiste. Eu não falo bem. E Deus está falando: eu vou pôr o seu irmão.
Aí vem o advogado interno, né? A gente sempre tem um advogado para defender as nossas limitações, os nossos problemas, né? A gente quer mostrar que a gente tem muito problema, a gente quer mostrar que a gente não consegue, não é? Tem sempre um advogado que surge aqui dentro e começa a falar, não vai dar para fazer isso é impossível, isso é difícil, eu não quero viver isso, esse desafio é muito para mim. E aí então ele começa a falar, olha, coloca o outro, e aí eu vou ser perseguido e tal, e Deus está falando, eu sou contigo. Eu vou repetir aqui o que eu falei no início, para encerrar. As promessas que Deus tem para você são inúmeras. O de repente está chegando na sua vida. Só que se você não aceitar o id dele, se você não aceitar passar o processo, as promessas só ficam no livro. As promessas são inutilizadas se você não viver o processo. É isso que Deus estava falando para Moisés. Moisés, você vai enumerar 1000 coisas que você não quer. Manda outro. O que eu vou falar? Quem sou eu? Na fila do pão, não vai dar certo. Só que o dia que você aceitar falar, eu aceito, Deus. Eu aceito. Eu estou querendo fugir desse desafio, desse chamado. Eu estou querendo fugir do chamado de ser um servo teu na casa do Senhor, de me fixar na igreja, de te servir, de ser um líder da intercessão, ser um líder do ensino, ser um líder dos jovens, ser um líder do louvor. Eu estou fugindo. E estou colocando para o Senhor um pergaminho de justificativos. Eu não sei falar. Eu sou muito jovem. Eu não sei estudar. Eu tenho memória fraca. Vou tomar o ômega 3, então. Não vai dar certo, Deus. O ômega está caro. Como que eu vou fazer? E Moisés foi falando até que Deus cirou, a palavra diz que ele cirou. Falou, olha, eu vou pôr o teu irmão com você, você vai, só vai, Moisés. Hashtag só vai, ok? Não tem mais jeito. E aí Moisés foi. Chegou para Jetro e falou, eu vou ter que voltar para o Egito. Zípora, o quê? A mulher. Estou conjecturando. Nós vamos para o Egito. E depois tem até uma passagem que ele tem que circuncidar o filho. E Deus quase mata Moisés. Lá na frente, vocês vão ver, em Êxodo 4. Deus quase mata Moisés, porque ele queria voltar para o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, sem circuncidar o menino, filho dele. Com Deus não se brinca. O chamado dele, quando ele te chama, hashtag só vai. Porque é no processo que ele vai te lapidar, é no processo que ele vai te fazer forte, é no processo que ele vai te abençoar, é no processo que ele vai te dar discernimento, é no processo que você vai ficar robusto espiritualmente, que você vai ficar firme na rocha. É lá que ele vai fazer coisas grandiosas e maravilhosas, como fez na vida de Moisés. Moisés se tornou um homem mais manso, mais sábio. Jetro, depois na vida dele, fala, olha, você tem que organizar as tarefas, você tem que dividir as tarefas no acampamento. Eles ficaram 40 anos no deserto. E Moisés firme, Moisés pacífico, manso. Senhor, me dá mansidão do Moisés, em nome de Jesus. Pede aí a mansidão, a sabedoria para dividir tarefas, para administrar aquele povo. Aquele povo não trabalhava, aquele povo não cozinhava, aquele povo não lavava roupa, aquele povo não ia no cabeleireiro, não pintava os cabelos. Triste, né, Cícera? Como é que ia ser? Aí o que acontece? Eles só brigavam. Maná vinha de manhã, tenda. De dia aquele sol, sem praia. Sem praia. À noite aquele frio. O que acontecia? Contenda. E Moisés administrava com sabedoria. Deus fez coisas extraordinárias. E tornou Moisés inabalável. E assim que eu quero
que você entenda que Deus está te instruindo, está te preparando como preparou Moisés. Deus está instruindo você. Fique de pé, vamos orar. É no processo que Deus vai revelar sua identidade, é no processo que Deus vai revelar sua capacidade, é no processo, quando você aceita o desafio, que Deus vai te dar estratégias maravilhosas e vai colocar irmãos para te ajudar, vai te colocar pessoas do lado para te ajudar, vai fazer com que você supere grandes coisas, porque você está focado no seu problema. Mas Deus tem algo grandioso de repente para a sua vida. Então desfoca desse problema que você tem, dessa angústia que você tem, que você quer resolver, esse problema pontual, quando Deus tem coisas maiores para você. Então foque em abençoar os irmãos, foque no ID de Jesus, foque no processo que Ele tem, no chamado que Ele tem para você. E os seus problemas, as demais coisas, o Senhor vai cuidar. Não fique olhando só para o seu problema. Como Moisés, ele estava só preocupado com a ovelha que ia fugir, com a ovelha que ia dar cria. Muitas vezes a gente está focado só nos problemas da família, só no filho, só no marido, só na esposa, só nas contas. Ei, Deus tem muito mais para a gente. Deus é muito mais poderoso que isso. Deus cuida da nossa casa, dos nossos familiares, do nosso casamento, das nossas finanças, dos nossos filhos. Não é para a gente se desesperar. Um crente não pode se desesperar. O crente é cheio de esperança. Porque não é por nós, é Ele que faz, amém? Amém. Senhor Pai, nesse momento, Senhor, abençoa cada um. Que cada um aqui possa, Senhor, aceitar o desafio, aceitar o seu chamado. Se posicionar, Senhor. Se posicionar, Senhor. Saber que o Senhor é poderoso, gracioso, bondoso. Que nós não fiquemos só nas justificativas. Que nós não fiquemos só nos quem sou eu, olhando para a nossa pequenez. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos olhar para Ti que é grande. O Senhor é que é sábio. O Senhor é que é forte. O Senhor que sabe o futuro. Senhor, a Tua palavra diz, basta cada dia o seu mal. E as lamparinas que eram feitas de óleo, elas serviam, Senhor, para iluminar apenas o passo à frente. Lâmpadas para os meus pés é a Tua palavra. Então, as lamparinas, elas iluminavam um passo à frente. Elas eram fraquinhas. E a Tua palavra ilumina os nossos passos dia a dia. Cada dia, um dia de cada vez. Um dia de cada vez, que a gente possa um dia de cada vez vencer os desafios, um dia de cada vez. Vencer, Senhor, as nossas limitações, não olhando para elas, olhando para Ti. Vencendo, Senhor, não olhando para a fraqueza, olhando para o Senhor. Vencendo, Senhor, não olhando para as contas, olhando para o Senhor, que é o Deus da provisão. Vencendo, Senhor, não olhando para a minha saúde, Senhor, mas olhando para o Senhor que é forte, Senhor. É o Senhor que nos coloca de pé, é o Senhor que abre portas, é o Senhor que faz conexões, é o Senhor que dá sabedoria, é o Senhor que nos ensina a falar, é o Senhor que faz todas as coisas e toda a glória seja dada a Ti, Jesus Cristo. E que a gente possa, Senhor, aceitar o chamado hoje, de fazer diferente, de dizer, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu aceito a Tua novidade, eu aceito o Teu de repente, eu aceito essa vida nova. Me capacita, me orienta. Senhor, me dá uma nova unção e sede de Ti, Senhor, que eu tenha sede de Ti, Senhor. E de Te buscar mais e mais todos os dias. Derrama uma porção sobre nós todos, Senhor. Do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu favor, da Tua sabedoria, em nome de Jesus. Que possamos confiar em Ti e Te obedecer. Porque essa é a diferença. Que as nossas atitudes, Senhor, ainda que a gente não veja o dia seguinte, não veja o chão, mas que a gente confie somente nas Tuas promessas, nas Tuas palavras. Porque são as Tuas palavras, as Tuas promessas que vão abrir o mar, que vão abrir um novo caminho, um novo e vivo caminho. É o Senhor que está conosco, é o Senhor que aplana, que tira as pedras de tropeço, que tira, Senhor, todos os impedimentos de nós avançarmos no Teu chamado,
Em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Aplauda o Senhor por isso. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos. Digam. Amém. Boa semana!